Olá, olá, gente, tudo bem? Boa tarde. Muito feliz de estar mais um ano aqui no Gramado Summit, um evento que tem o meu carinho, a minha consideração. Venho aqui desde 2023 e posso afirmar que é um evento que transformou a minha vida, a minha empresa. Desde 2024 tenho palestrado aqui, feito algum tipo de ativação. Ano passado eu tive conduzindo um painel aqui e apresentando esse palco. Apresentei o Palco Share no segundo dia, tive a honra de apresentar pessoas incríveis aqui, poder contar histórias muito legais. E esse ano vim para trazer a minha nova palestra, a nova infraestrutura de vendas com IA e qual o papel do humano nessa transformação. Eu tenho certeza que, assim como eu, vocês ouvem, né, sobre IA o tempo todo, o dia todo. Eu acredito que, assim como eu, alguns de vocês talvez já tenham perdido noites de sono por causa da inteligência artificial. Eu tenho um dado que eu separei para falar para vocês. Nos últimos 52 dias, a Anthropic lançou mais de 74 atualizações novas em inteligência artificial na corrida pela liderança da IA. E isso a gente está falando de algo humanamente impossível da gente acompanhar todas as mudanças, todas as transformações que a inteligência artificial ela tem gerado dentro do nosso negócio. Então, o meu conselho para vocês é calma. Calma que vai dar certo, calma que a gente vai aprender juntos e a gente vai construir uma nova infraestrutura de vendas do jeito certo, colocando o humano no centro de tudo. Vamos lá, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio Bittencourt, sou CEO, founder da My Consulting, que é uma empresa, um ecossistema de vendas B2B, que nós construímos a partir de conexão de processos, pessoas e tecnologia, ajudando empresas a vender mais. Tive uma trajetória, passei por grandes empresas, entre elas a Dell, por onde eu fiquei 7 anos, mas uma das experiências mais legais que eu tive foi aos meus 18 anos, onde um dos meus primeiros empregos foi trabalhar num lugar chamado Banco IB. Para quem é mais antigo, assim como eu, conhece a financeira da C&A, e eu ficava na rua abordando as pessoas para vender cartão de crédito da C&A. É isso que eu fazia. E lá eu vivi muitas experiências, das mais diversas e inimagináveis possíveis. Mas tem uma coisa que eu aprendi, que a minha profissão é vendedor. Então, assim, eu vou falar um monte de coisa legal, eu vou falar uns termos em inglês de vez em quando, porque eu não perdi um pouco das gírias, né, corporativas da Dell, por lá eu tive muito tempo, mas acima de tudo, o que eu falo aqui é sobre receita, sobre vendas e ajudar vocês, empresários, ajudar vocês, gestores de empresa, de times de receita, a venderem mais. Eu tenho a honra de ser palestrante aqui de alguns eventos legais, como o Gramado Summit, de ser professor na SPM, no Sebrae, e de ser mentor de startups na FGV. Então, ajudo essas empresas, essas startups, a construírem produtos e estratégias de go-to-market para ir para o mercado. Bom, indo adiante, legal? Sobre o que nós vamos falar. Eu separei 4 temas aqui. O primeiro, insights e dados de mercado. O segundo, a jornada de compras não é mais linear. A gente aprendeu muita coisa sobre jornada, sobre funil, que a gente precisa reeducar. Primeiro, internamente a gente e depois os nossos times de venda. A nova infraestrutura de vendas e o papel do humano nessa transformação. E, principalmente, como que a gente conecta tudo isso e qual é o papel do humano. Eu fiz um estudo nos últimos tempos das 6 novas habilidades humanas que todo o profissional comercial, que todo gestor precisa ter para entender todo esse movimento, tá bom? Então, indo um pouco adiante, eu queria compartilhar primeiro um dado muito legal de uma pesquisa do Gartner de 2024 que fala que 70% dos vendedores se sentem sobrecarregados pela quantidade de tecnologias que eles utilizam ou que são necessárias para executar o seu trabalho. A gente está falando de 70% do time comercial sobrecarregado, com um número de tecnologia que sobrepõe a capacidade produtiva das pessoas. Então imagina, hoje a gente tem Gemini, a gente tem ChatGPT, a gente tem o Cloud, a gente tem o Llama, a gente tem uma série de ferramentas que nos permitem fazer o nosso trabalho todos os dias. A gente vai num evento de inovação, conhece um monte de solução legal, conhece um monte de tecnologia legal, volta e quer aplicar
tudo de uma vez, ou pelo menos a maioria das coisas legais que a gente viu dentro da nossa empresa, dentro do nosso negócio. E o meu papel aqui é ajudar vocês a pensar e a estruturar um framework para fazer esse trabalho bem feito. Hoje, um dos dados que mais me preocupa, que ao mesmo tempo que a gente tem 70% dos vendedores sobrecarregados, quando a gente olha para o futuro, a gente tem um dado que a gente precisa refletir muito, em que 95% de todas as tarefas operacionais executadas por vendedores serão feitas por IA até 2027. Isso significa que aquele trabalho do dia a dia, aquele trabalho chato que o vendedor tem, às vezes, de preencher o CRM, vendedor normalmente não gosta de preencher CRM. Sempre quando eu falo isso, eu vejo umas cabecinhas balançando, ou porque não gosta, ou porque é gestor e é cobrado para o CRM estar completo. O vendedor que precisa ir numa reunião, depois fazer um resumo, aquela proposta que a gente às vezes esquece de mandar. O papel do vendedor, o papel do humano nesse processo é pensar profundamente. É deixar de lado um trabalho operacional, é deixar de lado um trabalho repetitivo para começar a pensar de forma mais estratégica. No ano passado, a RD lançou uma pesquisa e os resultados dessa pesquisa apontaram que 74% das empresas no Brasil não atingiram as suas metas em 2023. E que essas mesmas empresas tinham como objetivo para este ano, logo referente aos dados de 2025, de superarem os seus resultados. E uma conta não fecha. Quando a gente não atinge os nossos resultados, as metas que a gente coloca no nosso dia a dia, isso acontece por dois motivos. Um, porque essas metas elas não estão bem calibradas e estruturadas. E dois, porque o nosso time não teve capacidade de entregar esse resultado. E a reflexão que a gente precisa fazer é justamente a reflexão de olhar para esses dados e entender, será que o meu time hoje é bem treinado? Será que ele não está sobrecarregado? Como que eu posso usar a IA para tornar o dia a dia, a vida deles mais fácil e fazer com que esse trabalho, hoje manual, se torne mais automatizado? Antigamente, e esse slide mostra isso, o antes e o depois, o comprador esperava o vendedor. Quem aqui tem LinkedIn? Levanta a mão, por favor. A maioria. Quem aqui já recebeu aquela abordagem clichê no LinkedIn? Olá, fulano, tudo bem? Vi que você trabalha na empresa XPTO. Assim como você, eu também me interesso por assuntos relacionados a XYZ. Quem aqui já recebeu abordagem assim no LinkedIn? Menos mãos, mas ainda um número bem significativo. Essa era acabou. Hoje, quem trabalha com um processo de prospecção e vendas repetitivo, sem customização, vai ficar para trás e está ficando cada vez mais. O novo mercado é o mercado da customização. É um mercado que vai além de um trabalho de gerar uma lista com 100 contatos, com 100 empresas, mandar e-mail para todo mundo, mandar aquela estrutura básica de 3 e-mails, fazer 3 ligações, 3 mensagens no LinkedIn. A gente precisa verdadeiramente conhecer o que os nossos clientes estão buscando para oferecer no momento certo aquilo que eles estão precisando. Vender é sobre resolver problemas. Problemas a gente resolve perguntando e conhecendo o nosso cliente. Numa ligação, numa call, numa reunião, é ouvindo mais do que falando. E como que a gente ouve mais do que fala? Quem é que chuta? Como é que a gente ouve mais do que fala? Como? Ficando de boca fechada é um bom caminho. Quem mais? Perguntando, muito bom, como é teu nome? Como? Nardiele. Nardiele, depois tu vai procurar meu time, a gente mandou fazer uns adesivos super legais, aí tu vai procurar e a gente vai te dar um de cada. Tá bom? Parabéns, é isso mesmo. É perguntando mais do que falando. 80% do tempo a gente pergunta, 20% do tempo a gente fala. E como que a gente pergunta mais do que fala? Ouvindo o cliente e usando a metodologia certa. E a gente não precisa reinventar a roda para usar a metodologia certa. Vamos voltar lá para 1986. Meu amigo Darlan, que está lá, está por aqui, ou talvez não esteja, vai lançar um livro hoje. E ele fala sobre spin selling, uma das metodologias mais antigas
mais atuais do mercado, porque ela cria um framework muito simples para vocês trabalharem. Situação, problema, implicação, necessidade. Se vocês seguirem essas 4 etapas de uma negociação, vocês vão conhecer o cliente de vocês. E para munir o time de vocês de mais informação, para que ele conheça mais os problemas dos clientes, a gente usa a IA para isso. E não para fazer com que o nosso vendedor, que nosso pré-vendedor, BDR, SDR, todas as siglas, né, que a gente tem hoje na área comercial, usem só mais uma ferramenta que vai fazer com que o tempo dele fique menos produtivo. As áreas precisam trabalhar juntas. Por quê? Porque hoje o comprador ele chega decidido. Ele toma uma decisão considerando outros fatores. Ele está com um nível de consciência mais alto. Ele olha e conecta com múltiplos canais. Ele faz uma pesquisa própria. E isso muda tudo, ok? Novos comportamentos de compra exigem novas estratégias de venda. Simples, a gente não vende como a gente vendia anteriormente. A gente não vende do jeito que era feito antes. Do jeito que eu acabei de dar um exemplo. De maneira tradicional, de maneira nada customizada. A gente precisa pensar o seguinte: um para muitos, um para poucos, um para um. Como que eu explico isso? Um para muitos, eu me comunico com muitos mercados. Um para poucos, eu me comunico com um mercado menor. Um para um, eu direciono uma abordagem específica para o meu cliente. Como que eu vendo para uma empresa grande? Vamos pegar um exemplo aqui do lado para prestigiar os patrocinadores do evento. Docile. Como eu vendo para Docile? Um para um. Eu preciso mapear os decisores da Docile. Eu preciso entender qual é a cadeia de decisão e de influência. Se eu mandar uma comunicação nada customizada, igual para toda a cadeia de decisão de influência, a chance de eu ter sucesso é mínima. Quase zero. Isso serve para qualquer grande e média empresa. Então, o primeiro passo é conhecer bem o cliente de vocês. Porque o mercado ele mudou e a gente precisa se adaptar a isso. Por que que isso acontece, gente? A maioria ainda não entendeu uma coisa muito simples. Pessoas, processos e tecnologia. A gente não contrata uma ferramenta antes de entender e conhecer o nosso processo. E esse é o maior erro que eu vejo as empresas cometendo hoje com o IA. A gente vai no evento, conhece uma solução incrível, eu preciso disso. Precisa? Tem certeza? Por quê? Para quê? O que que isso vai trazer de resultado? Por que que eu tenho que usar isso agora? O meu processo ele está documentado, não adianta eu colocar uma IA para fazer uma gestão da nossa base se eu não tenho bem definido o meu perfil de cliente, se eu não tenho bem definido as minhas personas. O que que eu vou fazer? Eu vou estar atropelando o processo, invertendo a ordem das decisões. Processos para ajudar a gente a tomar as decisões melhores através dos dados. Então, essa estrutura aqui ajuda a gente a isso. Pessoas é quem decide, processo é o método que guia a operação e tecnologia é a alavanca que faz tudo funcionar. Beleza, gente? Então, vamos lá, trazendo um pouco mais, aprofundando aqui na prática. Número 1, vendas sem método perdem para vendas com processo. Por que que isso acontece? Assim como eu tenho trazido o exemplo para vocês, a maioria dos times de venda hoje, eles vendem muito por relacionamento e intuição. Relacionamento e intuição é importante demais no momento certo, quando eu preciso aprofundar. Se eu só vender por intuição e relacionamento, eu não escalo ou não escalono. Eu não consigo fazer várias vezes. Eu converso com muitos empresários que falam o seguinte: meu produto é ótimo, o feedback que eu recebo dos meus clientes é incrível, mas eu não consigo fazer com que ele avance, com que ele vá para outras regiões. Eu não consigo vender ele em escala. Por quê? Porque tu não tem um método previsível para escalar o teu processo comercial. Certo? Número 2, tecnologia só gera resultado quando o time sabe usá-lo. Eu fui lá, contratei uma ferramenta, vamos lá, implementei o Cloud, que agora é o Buzz. Buzz é o Cloud, Anthropic. Implementei na minha empresa, mas não letrei o meu time, não treinei o meu time. O que que vai acontecer? Ninguém vai usar. E aí a gente volta a enxergar os problemas que a gente via há muitos anos atrás, que as grandes plataformas, como Salesforce, HubSpot,
mostravam que as empresas, na sua maioria, usavam de 20% a 30% das funcionalidades da ferramenta. E se a gente não tiver esse nível de consciência, a gente vai cometer o mesmo erro. Então não saiam contratando, implementando uma série de mudanças de ferramentas de IA na área comercial de vocês, sem dar esse passo atrás e olhar para o processo e fazer essa pergunta, né? Por quê? Por que que isso é importante? Qual é o resultado que isso vai me trazer? Por que que eu preciso fazer agora? Quem vai implementar isso? Para que a gente chegue no passo 3, que é o método orientando, tecnologia escalando e pessoas decidindo. Eu venho aqui nesse evento, nesse tempo que eu tenho, para dizer o seguinte: o humano continua muito importante e mais importante do que ele era. Porque hoje o papel humano é estratégico. Não é sobre quantas ligações, não é sobre quantos e-mails, é sobre como, é sobre a estratégia e com a capacidade do ser humano de pensar estrategicamente. Esse slide eu gosto bastante. Aliás, fica uma dica, tá? Esse slide aqui foi feito com Cloud Design, tá? Que é uma ferramenta incrível. Come crédito, que é uma beleza para quem usa, mas é sensacional. E ela entendeu exatamente o que eu pedi quando eu dei um prompt. Então, a pergunta certa, o prompt certo, para eu ter o resultado. Aí acelera, o humano decide. O humano está no centro de tudo, enquanto todo o restante orbita em volta. Dados, automação, inteligência, para que a gente possa construir uma tecnologia em volta do humano, servindo decisão. Legal? Essa infraestrutura precisa existir porque ela não está na moda? Não, é porque ela precisa capturar a demanda com mais inteligência, responder com mais velocidade, converter com mais consistência. Essa é a reflexão que vocês, como gestores, C-levels, empresários, que estão no dia a dia, precisam se fazer. A IA não é para ter a IA, não é para ter o hype, é o que ela entrega, impacta no meu trabalho. Porque as pessoas sustentam essa estrutura. Então não é só quem vende, é todo o ecossistema de receita. O financeiro, o administrativo, todas as áreas de apoio de back-office, área de marketing, tudo que conecta a área comercial precisa pensar juntos para que isso influencie a receita. Processos, pessoas precisam estar integradas e conectadas. Como que a gente faz isso na prática? Usando a IA para critérios de segmentação, playbook por perfil de cliente, melhorar o tempo de SLA entre marketing e vendas, garantir o CRM com dados utilizáveis. Por exemplo, a empresa que não usa um CRM e que não tem esses dados organizados, ela ainda não está pronta para um próximo passo. E como saber isso? Esse slide responde os 4 níveis de uso de IA. O primeiro deles, experimental, é usada de forma individual, cada um do seu jeito. Número 2, aceleração, prompts e ferramentas pontuais, processo ainda manual. Então o time já começa a usar, já começa a absorver o uso, mas ainda cada um usa de uma forma, mesmo que a empresa já tenha algum tipo de padrão. E aí eu vou para o nível 3, integração. Eu integro a IA ao meu processo comercial, ao CRM, aos processos com automação, para a gente chegar no suprassumo, onde hoje tem 20% das empresas a nível global, quiçá, onde a gente tem uma IA preditiva, a gente tem dashboards inteligentes e governança. Quando eu mostro esse slide nas palestras para os meus clientes, todo mundo pensa, óbvio, vocês devem ter pensado, e eu espero que sim, aonde que está a minha empresa, aonde eu estou, como que eu passo para o próximo nível. Então, eu preparei um diagnóstico gratuito, em que vocês escaneando esse QR Code aqui, vocês vão responder perguntas sobre a área de vendas de vocês, a área comercial, marketing, vendas, CS e pós-vendas. 2 minutos, é super rápido, e no final vocês vão ter uma nota, um diagnóstico sobre a área de vocês. E, pasmem, ele é muito assertivo e tenho certeza que ele vai conseguir dar um direcionamento para o próximo passo para que vocês possam fazer essa análise e saber em que nível o time de vocês estão e como que vocês podem migrar para o próximo nível. Legal? Vi que várias pessoas aí escanearam. Depois, no final, eu vou entregar ele de novo. Bom, fiz um desenho, depois de alguns estudos, para pensar nessa jornada. Então,
A jornada comercial, e a gente não precisa reinventar a roda, ela se divide em 4 etapas: atração, qualificação, conversão e expansão. Né? Quando a gente expande a nossa base, vende, faz cross-sell, faz upsell. E aí eu separei algumas ferramentas para que vocês possam utilizar. Deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui. Quem aqui usa o ChatGPT? A grande maioria. Quem já usou o Cloud? Grande parte também. Quem já usou o Notebook LM? Quem já usou o Lovable? Então tá, olha só. Vocês têm um nível bem legal, a galera usa bastante ferramenta e tem algumas coisas novas, porque eu vi que várias pessoas não levantaram o braço, e para quem usa, algumas sugestões. O Cloud, para mim, hoje, entrega um dos melhores estruturas e respostas a nível de IA, de LLM do mercado. E ela pode ajudar vocês hoje para geração de copy longo, e-mail de prospecção, script de prospecção, apresentação de valor, fazer estudo, mapeamento, Transação, que é a análise de mercado, para a gente entender qual é o potencial de mercado. E vocês podem, por exemplo, assim como vocês estão tendo a experiência para quem está respondendo o diagnóstico, criar uma landing page ou um microsite com uma entrega de valor ou com material rico para o cliente de vocês. O que vocês estão tendo a experiência é Lovable. E eu falo com toda tranquilidade, eu não sou de tecnologia, eu não sou programador. Lembre que eu falei no início, eu sou um vendedor, eu sou empresário. Agora, hoje a IA me possibilita criar, me possibilita colocar as minhas ideias de forma em que eu consigo gerar aquilo que eu imagino. Eu consigo transformar e tornar isso num sistema e tornar isso um entregável. O Elephant é uma ferramenta que eu recomendo porque ela garante quem usa CRM, já tem uma certa robustez ali no uso, ou tem uma boa carga de dados. O Elephant é uma ferramenta que você integra no CRM e ela preenche o CRM sozinho. Ela escuta, entra na call, resume ela, abre a oportunidade no funil e preenche sozinho. Então, ela é uma ferramenta que pode ajudar bastante no dia a dia e na produtividade. O Manus, ele é uma ferramenta, um LLM também, comprado recentemente pela Meta, e ele ajuda vocês a criarem agentes autônomos e a fazer análises mais profundas. Ele é muito bom nisso também. ChatGPT, que vocês já conhecem, então não vou repetir aqui, e o Notebook LM, que é uma ferramenta que permite vocês a fazerem análise controlada. Vou dar um exemplo. Eu peguei todos os conteúdos que eu estudo sobre growth, sobre vendas, sobre IA, coloquei no Notebook LM e pedi para ele resumir para mim, em um documento, os principais tópicos que eu não posso deixar de trazer nos meus treinamentos e nas minhas palestras. E a entrega que ele faz é incrível. Então, fica uma dica. Manus, já falei, e Gemini com o recurso Deep Research, que também para pesquisas profundas, para análise, funciona muito bem. Então, para cada etapa, atração, qualificação, conversão e expansão, uma dica, uma ferramenta para vocês poderem colocar em prática amanhã mesmo. Esse é um material do meu estudo recente, que é o que eu acredito que vai ser o futuro breve e já a realidade de algumas empresas, que é o que eu chamo de Framework de HAL, que significa Revenue, Action, Orchestration, e ele divide em 6 etapas o que eu entendo que é uma estrutura de receita. Leia-se estrutura de receita, a integração entre todas as áreas que circundam, que orbitam a área de vendas. Marketing, vendas, pós-vendas, atendimento. Primeiro passo, dados. Dados organizados, dados verídicos e iniciar a construção desses dados certo vai ajudar vocês a irem para o próximo passo, que são os sinais de compra. O que são sinais de compra? É aquele cliente, por exemplo, que fez uma pesquisa, que pesquisou ou que fez uma publicação no LinkedIn e disse o seguinte: estarei nos próximos 3 dias em Gramado, acompanhando o Gramado Summit. Opa, se o meu cliente está lá, é lá que eu tenho que estar. A gente mapear esses sinais. Um cliente que publicou que ele esteve em um evento. É uma forma, é um gatilho para você segmentar e customizar a sua prospecção. Tecnologia, para você tornar o trabalho do vendedor mais intuitivo e mais preditivo. A tecnologia entra aí. E depois é o humano. O humano dividido em 3 fases. O humano que entende o contexto daquela negociação,
o humano que julga, porque essa para mim é uma das habilidades mais importantes que um humano tem que ter no momento, que é o julgamento. A capacidade da gente olhar aquilo que a IA entrega e entender se aquilo está certo, se aquilo faz sentido. E a ação, a tomada de ação. Então esse framework, ele é para vocês ajudarem vocês a estruturar e a entender aonde a IA entra em cada um desses elementos. E aqui, as 6 habilidades que eu trouxe aí nesses últimos estudos, trazendo adaptabilidade, profundidade, intuição e julgamento, storytelling, orquestração e cuidado e empatia. Sim, empatia é uma das coisas mais importantes que, na minha visão, está dentro das habilidades humanas para que a gente possa ser um vendedor ou ter um time de vendas bem estruturado. E aí, me encaminhando aqui para o final, eu trouxe um exemplo que eu imagino que a maioria de vocês conhece, Karate Kid, e um dos ensinamentos, né, do mestre Miyagi é o tirar o casaco e pôr o casaco, que faz parte do que eu considero um processo repetitivo. Então eu trago essa reflexão. O tirar o casaco, né, a IA é sobre deixar de tirar o casaco para você finalmente ter tempo de pensar. E aí, gente, vendas no futuro, elas vão ser feitas não pelas empresas que falam mais alto, não é por aquela empresa que grita mais alto, por aquela empresa que investe mais, por aquela empresa que mais manda e-mail, que mais fala, que mais gera volume. Elas vão ser feitas, o futuro das vendas está na mão das empresas que conseguem conversar mais profundamente com os seus clientes, que conseguem entender os seus clientes e agirem na forma certa. Quero me despedir agradecendo. Esse aqui sou eu, com 18 anos, lá na minha primeira experiência, ganhando um Discman. Quem é 40 mais, 36, 37 mais, vai lembrar. Esse, inclusive, é um Discman que não pula. Então eu podia botar na mochila e sair andando pelo centro de Porto Alegre. Essa é a minha gerente, que hoje está no Sicredi. E até hoje tenho contato com ela, ela sabe que eu mostro essa foto. Isso é para lembrar a vocês que somos todos vendedores. Quero agradecer muito vocês. Aqui está o QR Code para o diagnóstico. A gente está lançando aqui na Gramado Summit a nossa formação, que vai acontecer em Porto Alegre, com uma pré-venda exclusiva para as 30 primeiras pessoas. Vai aparecer para quem preencheu o diagnóstico, vai receber as informações. E eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, agradeço vocês. Fico muito feliz de ver esse palco aqui cheio. Espero ter contribuído e ter gerado um insight para que vocês possam aplicar amanhã no dia a dia de vocês. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu. Até mais.